E apesar do momento parecer um pouco delicado, em alguns casos, para especialistas do setor automotivo, os carros elétricos continuam acelerando. As vendas desses veículos estão crescendo globalmente. E resta uma pergunta: o que isso significa para o futuro do petróleo? Vamos ver. Apesar do momento parecer um pouco delicado em alguns casos, para especialistas do setor automotivo, os carros elétricos continuam acelerando. As vendas desses veículos estão crescendo globalmente. E fica uma pergunta: o que isso significa para o futuro do petróleo? Vamos dar uma olhada. Se você acompanha o Olhar Digital, sabe que estamos falando da popularização dos carros elétricos há um bom tempo. Isso não é à toa, e uma previsão feita pela Agência Internacional de Energia mostra o porquê em números. Segundo a pesquisa, as vendas de carros elétricos aumentarão ainda mais em 2024. Foram 14 milhões de unidades vendidas em 2023, e neste ano o número deve chegar aos 17 milhões. Só no primeiro trimestre de 2024, já houve um aumento de 25% nas vendas, em relação aos 3 primeiros meses do ano passado. Porém, a participação nesse resultado será diferente em cada parte do mundo. O gráfico da tela mostra bem isso. Apesar das vendas aumentarem globalmente, o número absoluto ainda é bem distinto em diferentes locais, como na China, Estados Unidos e Europa. Na China, por exemplo, a previsão é de 10 milhões de unidades vendidas neste ano. Por lá, 1 em cada 2 carros que saem das lojas são elétricos. Já nos Estados Unidos, a situação é diferente e apenas 1 em cada 9 carros vendidos são elétricos. Na Europa, o número cai para 1 em cada 4. A pesquisa da agência ainda diz que, com o aumento da procura pelos elétricos, diminui a procura por petróleo. Se as metas energéticas estabelecidas pelos países forem alcançadas, a demanda pelo combustível fóssil pode cair em 11 milhões de barris por dia em 2035. Só que para isso, a previsão diz que a infraestrutura de carregamento precisa aumentar bastante para dar conta da demanda. E o TikTok está correndo ainda mais risco de sair de vez dos Estados Unidos. Nesta quarta-feira, o presidente Joe Biden sancionou a lei que pode banir a rede social do país. Antes de chegar nele, a proposta foi aprovada com bastante adesão entre políticos norte-americanos. Mas este não é o fim. A ByteDance, dona do TikTok, tem 270 dias para vender a plataforma nos Estados Unidos e pode ainda pedir mais 90 dias, caso seja necessário. No caso da rede social não ser vendida, o TikTok será removido dos Estados Unidos. Para saber o motivo por trás desse possível banimento, é só acessar o site do Olhar Digital, escaneando o código que está aí na sua tela. Pois é, vamos acompanhar essa história bem de perto.